Novamente o Grêmio muda o comando de ataque, dessa vez por causa de lesão. Carlos Vinícius está fora e quem receberá a oportunidade é André Henrique. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Alô, gremistada do Arquibancada Tricolor, chegando por aqui naquela gripe. Nossa senhora, a gripe de entrada da primavera me abraçou, mas estamos aqui para falar do jogo de hoje à noite, né? O jogo contra o Botafogo às 19h30 na Arena. Jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Era um dos jogos que o Grêmio estava devendo e hoje joga contra o Botafogo. Com algumas mudanças no time que jogou o Grenal, cartões, lesões, mudam o time de Mano Menezes para o enfrentamento contra o Botafogo hoje à noite na Arena. Quero pedir para vocês que vocês possam estar curtindo o nosso canal, se inscrevendo e também compartilhando o Arquibancada Tricolor. Peço esse favor, essa ajuda, essa moral de vocês para que vocês nos ajudem a fazer o Arquibancada crescer cada vez mais. André Henrique tem a grande oportunidade, né? O André Henrique, ele vem em ascensão e é uma surpresa no Grêmio, né? E agora é a vez desse centroavante de 23 anos. O atleta saiu de terceiro reserva a titular em 12 dias, devido às coisas que têm acontecido no Grêmio. O André Henrique ganha nesta quarta-feira uma oportunidade que só teve em outros 6 momentos em mais de 2 anos de Grêmio, ser titular. Desta vez está cotado para começar o jogo contra o Botafogo, hoje na Arena às 19h30, né? O centroavante de 23 anos assume a vaga de Carlos Vinícius, que com um edema muscular, e Braithwaite, que é o titular da posição, está fora da temporada, depois de romper o tendão de Aquiles. Então é a vez do André Henrique, que quando entra tem dado a resposta. Desde que chegou ao Grêmio emprestado pelo Hercílio Luz, em abril de 2023, André Henrique não teve todas as oportunidades que esperava. Participou de 61 jogos, em 55 deles iniciou no banco de reservas. Foi um jogo de Brasileirão, 3 de Gauchão e 1 de Sul-Americana neste ano. Na derrota para o Aliança Lima por 2-0 no Peru, logo após a saída de Arezzo para o Peñarol. Ao todo, tem 9 gols e 5 assistências. 3 gols foram na atual temporada. Ele foi adquirido pelo Clube Gaúcho em dezembro de 2023 por R$6.400.000. O André Henrique tem 1,89 m, é um jogador de estatura boa para a posição, né? Ele tem 1 centímetro a menos que o Carlos Vinícius, né? Então são equiparados de tamanho, e ele é 12 centímetros mais alto que o Braithwaite, que também joga ali naquela posição. E a ascensão de André Henrique até a titularidade ocorreu em 12 dias, né, gente? O Braithwaite sofreu lesão grave, tem acontecido umas coisas com o Grêmio que é incrível, né? Dia 13 de agosto o Braithwaite sofreu uma lesão grave, né? E o reserva imediato, contratado em julho, o Carlos Vinícius, começou o Grenal de domingo, fez gols, né? Mas teve um edema muscular na coxa esquerda e foi substituído no final do primeiro tempo. Daí começa a brilhar a estrela do André, né? Do André Henrique. Ele entrou, fez gol de cabeça, deu assistência para o Alisson marcar na virada do domingo. E o atleta recebeu um cartão amarelo por derrubar o Brian Aguirre na área e está pendurado. Tem mais essa, né? Vai ter que cuidar porque está pendurado, já poderá ficar fora, apesar que edema muscular do Carlos Vinícius pode liberar ele pro próximo jogo, né? Para o caso de o Grêmio ficar sem centroavante de origem, Mano treina Aravena como falso 9. Tem treinado com o Aravena ali, mas o Aravena é um jogador que não tem estatura para a posição, não sabe fazer o pivô, não sabe segurar a bola, não sabe dar de trás. É um jogador velocista que pega a bola pelo lado esquerdo e leva para dentro da área dribla. Mas a gente sabe que quando começa a faltar jogadores, a gente começa a improvisar. E o treinador do Grêmio tem
tem improvisado quando precisa, né? Porque conhece, né? Conhece a área, conhece o trabalho que faz. No final do jogo de domingo, o André Henrique disse, né? Eu nem sei explicar o que senti após o apito final. Um jogo eletrizante do início ao fim e definido nos detalhes. E graças a Deus tive a felicidade de ajudar meus companheiros com um gol e uma assistência. Grenal é uma experiência à parte que nem todos os atletas têm a oportunidade de disputar. Estou muito feliz, comentou o jogador. Então o André Henrique está numa boa fase, está com a cabeça boa, está bem fisicamente, né? E ele tem ganhado muita atenção. Até nunca tinha ganhado tanta atenção no Grêmio como agora, né? Pelo contrário, o clube sempre buscou contratar nomes que de imediato entraram na sua frente na fila de oportunidades. E em 2023 o clube trouxe João Pedro Galvão para a reserva do Luiz Soares, lembram? Na temporada seguinte chegaram o Diego Costa e o Arezzo. E o André Henrique sempre ficando para um segundo, terceiro e quarto momento. Mas a gente sabe que o André Henrique está em evolução, né? A evolução do centroavante dentro do Grêmio foi atrapalhada também por problemas físicos. E o mais grave foi no ano passado, né, em março, que ele teve a lesão multiligamentar em treinamento. Nem chegou a voltar e em junho teve constatada a lesão de grau 3 no músculo reto femoral da coxa esquerda. E aí fez apenas 12 jogos na temporada e voltou a jogar somente em 2025. É a hora do André Henrique. É a hora de apostar nesse jogador jovem, um grande jogador de 1,89m. E em toda a trajetória no Grêmio, o André Henrique só completou 3 jogos. Se permanecer os 90 minutos em campo diante do Botafogo, será a primeira vez que isso ocorrerá desde 28 de fevereiro de 2024, quando foi titular diante do São Luís de Juí pelo Gauchão. Então, Mano Menezes tem apostado nele e nós, como torcedores, colocamos todas as fichas no André também, porque o André entrou no Grenal e deu a resposta. Jogo quente, jogo forte, jogo grande, jogo fora de casa, num lugar hostil, e mesmo assim ele deu a resposta. Estamos apostando em ti, André Henrique, para o jogo de hoje à noite. Eu volto a qualquer momento com notícias do Grêmio, sem antes dizer para vocês, não deixem de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar o Arquibancada Tricolor. Tá certo, gremistada? Até daqui a pouco. Fraterno abraço. Filho, vem cá. Fiz cagada. Agora recém que eu vou interromper.